Estamos na série 30 Sermões Proféticos para 2026. E eu tenho uma palavra poderosa da parte de Deus. Talvez você compreenda porque você não desistiu. Talvez você não entenda porque até agora houve tanta luta e você sente que tem algo maior para a sua vida. Você sente que tem uma promessa diferente para a sua vida. Você sente que é mais atacado, mais atingido, mas teu coração impulsiona, tem algo melhor reservado por Deus para a tua vida. Então eu tenho uma mensagem muito impactante, muito abençoada para a sua vida nessa manhã, no 8º sermão da série 30 Sermões para 2026 do programa Dias Melhores. E o texto que escolhemos da parte de Deus está em 2 Samuel, no capítulo 5. É uma história. Ontem eu estava assistindo um filme que está em cartaz aqui no Brasil, um filme belíssimo, muito abençoado, que fala sobre a história de Davi. E me ocorreu hoje pregar esse texto porque Davi tinha promessa, Deus tem promessa e você tem promessa de Deus para a sua vida, viu? Então, no capítulo 5, estavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui. A primeira palavra que quando Davi ia em direção àquilo que Deus colocou no seu coração, que ele sabia que tinha que chegar naquele lugar e que não seria fácil, não pense que haverá facilidade da parte do inimigo, não espere palavras carinhosas de quem não quer que você chegue em canto nenhum, não espere mão estendida de quem não quer ver o teu sucesso, espere e confie na promessa de Deus, na mão estendida de Deus, no impulso de Deus, no amém de Deus, no querer de Deus, no sim de Deus, e isso é suficiente para a sua vida. Então eles disseram assim, não entrarás aqui a menos que lance fora cegos e coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Ele estava colocando Davi numa condição que qualquer pessoa com portador de deficiência e que não enxergasse, então os guerreiros menos preparados para essa situação seriam suficientes para deter. Uma palavra de desânimo, de desestímulo, contrária ao que é real para a sua vida, que é a promessa de Deus. Essa é uma palavra verdadeira. A Bíblia diz, essa é uma palavra, versículo 10, é onde eu quero deixar como versículo-chave para o nosso sermão. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus. Davi ia aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então, a gente precisa se preparar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter ânimo, a gente precisa acreditar, mas a vitória é porque Deus é com você. O texto é uma história belíssima, que fala de apreciação, de avaliação, né? Nós somos avaliados, apreciados, a gente olha, desde a hora da hora que eu bati o olho, então tudo nessa nossa vida, a gente vai sendo avaliado. Não tem aquela primeira história, né? A primeira impressão é a que fica, né? A primeira impressão é a avaliação. E o inimigo vai avaliando a Davi sem entender quem é que está, não é nem por trás, é acima de Davi, né? A vontade que está acima daqueles guerreiros, acima de Davi, acima da nação, a vontade de Deus para a tua vida, né? E a gente avalia tudo nessa vida. Eu vou citar algumas coisas aqui. Você chega no mercado, você avalia as frutas, você avalia a compra, você avalia os preços das coisas, para você entender que a gente é avaliado. Mas o mal quer nos avaliar a quem menos do que você é e merece. Entendeu? É uma regra da natureza, é uma regra da sociedade, é uma regra da competição, querem nos jogar para baixo e Deus quer te puxar para cima, por isso da importância de você acreditar na palavra de Deus. Geralmente esse programa da série 30 Sermões Proféticos para 2026 do programa Dias Melhores, com o pastor Zé Marconi, eu estou gravando entre meia-noite e 1h da manhã, e hoje são 12h35 da manhã, né? Então, Deus tocou no meu coração, eu não sei, à noite dá centenas e centenas de pessoas, mas agora certamente uma pessoa está precisando dessa palavra.
tá certo? Então eu não podia esperar por centenas e centenas da noite, quando agora uma palavra, essa palavra vai para uma pessoa exclusivamente, e essa pessoa certamente vai estar nesse horário. Então é isso que eu vou fazer. Então tudo nessa vida é avaliado. A gente avalia a higiene, você entra num banheiro público, você avalia a higiene, você avalia a honestidade das pessoas. Os animais nos avaliam. O animal, antes de atacar, ele avalia também. Na escola tem avaliação ou não tem avaliação na escola? Tem avaliação chamada prova. Na política tem avaliação chamada voto. E tudo é avaliado na nossa vida até sair o amém. Não, agora sim, agora está correto, agora... E esse povo avaliaram Davi. Viu? Eu não sei, durante muito tempo, eu sou uma pessoa desprovida de orgulho, de ganância. Não é por vaidade que eu falo isso, é porque eu não peguei na fila. Lá no céu, na hora, se tinha no céu a fila para pegar esse negócio aí, teve 2 filas que eu não entrei. Uma foi a da beleza e a outra, a fila da ganância, da vaidade. Eu não entrei nessa fila, tá certo? Agora Deus me deu porção dobrada nas filas que eu fiquei. Deus me deu porção dobrada e glória a Deus por isso, né? Então, estão avaliando Davi. Davi, a Bíblia chama aleijados, coxos e cegos. Então eu sei que politicamente hoje não é a maneira correta de falar. Eu não estou nem aí, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu tenho que pregar do jeito que está escrito. Não há desvalor nisso, tá certo? É apenas a maneira que está escrito lá. Então avalia, diz, não, qualquer pessoa aqui que... Ele está dizendo assim, uma pessoa que não possa correr em combate é capaz de destruir Davi, é capaz de destruir teus sonhos, é capaz de te impedir de chegar onde você chegar. Uma pessoa que não enxerga, quem já viu botar uma pessoa que não enxerga para lutar de espada, de lança, para tirar de arco e flecha, não funciona bem. Mas ele disse, não, qualquer pessoa que não enxergue, cego, que não consiga ver absolutamente nada, é capaz de vencer Davi nessa batalha. Olha como o inimigo é especialista em dar palavra negativa. Deus tem uma palavra positiva para a tua vida nessa manhã, viu? Então qualquer aleijado, qualquer cego... E por que é que isso não interferiu na promessa para que Davi chegasse, como nós lemos, que Davi chegasse ao destino da vontade de Deus para a vida dele e para as pessoas que seriam abençoadas através dele? Porque a bênção de Deus é tão grande para a tua vida que pessoas serão abençoadas. Eu pedia, quando eu não conhecia Jesus, para Deus mudar a minha vida. Deus não mudou só a minha vida, Deus me mudou numa circunstância que me deu condição de mudar a vida de muitas pessoas. Então, eu queria um Jesus para a minha vida. Deus me fez um sacerdote 30 anos. Imagine quantas 1000 pessoas eu não evangelizei, quantas centenas de batismos, quantas crianças, quase 100 casamentos eu realizei nesses 30 anos. Pode parecer pouco, mas é muito casamento para um sacerdote só fazendo. Você uniu 100 casais, quantas orações, quantas pessoas Deus não fez milagre na vida das pessoas. Então o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus está fazendo, o que Deus tem planejado, decretado, assinado, selado com o selo do rei, vai abençoar não só você, mas a vida de outras pessoas. Olha, eu estava vendo essa semana um texto que até o impedimento que algumas outras pessoas têm, muitas vezes é para que Deus te use, para que você chegue àquilo que ele prometeu para tu. Eu vou dar um exemplo. Moisés não sabia falar. Ele tinha dificuldade de falar, então ele colocou Arão, que tinha facilidade de falar. Deus vai arranjar uma maneira, mas de alguma forma você vai chegar ao lugar da bênção que ele planejou para a sua vida. Em nome de Jesus, viu? Deus, ele prepara todas as coisas. Então, esse povo está avaliando, Davi não vai conseguir. Agora me diga uma coisa, quem é que prometeu na tua vida? Quem é que ungiu a tua vida? Quem foi que morreu por você na cruz? Foi essas pessoas que diz que você não vai conseguir, são essas pessoas que diz que você é falho, são essas pessoas que diz que você é fraco, são essas pessoas que não querem ver seu bem. Ou foi Jesus Cristo de Nazaré, ou foi Deus Todo-Poderoso, foi ele que te ungiu, foi ele que tem a chave, foi ele que tem a mão forte
É Ele que é escudo e fortaleza na tua vida. É Ele que te puxa para cima. Então a gente não pode ser encolhido pela palavra negativa, pelo olho negativo. Antigamente eu me incomodava se a pessoa olhava. Tem gente que do nada fica olhando para você. Aí você chega no restaurante, o olhar daquela pessoa é ruim. Você está no canto para se divertir, o olhar daquela pessoa é ruim. Hoje em dia eu não me deixo abalar. E se for necessário, eu digo, querido, olha, não adianta você olhar para mim assim, porque é o olho da inveja, é o olho mau, é o olho, mas o olho bom do Senhor, o olho da grandeza, a terra, tudo, Deus vê tudo na terra, né? Onisciência, onipresença, oniconsciência de Deus. Deus tem consciência de tudo, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo e tem domínio sobre tudo na tua vida. Então, Deus foi quem ungiu você para a escolha dele. Pastor, mas como é que eu vou saber que é a escolha de Deus para a minha vida? Porque eu gosto de administrar a minha vida. Querido, se não fosse o querer de Deus, você não estava nem respirando, tá certo? O seu piscar o olhinho, eu estava ressecado e pregado. O teu dormir, o teu respirar, a fome, a sede para você beber água, hidratar. Não, mas é porque eu tenho que pegar a água, claro, mas Deus dá a sede, tá entendendo? Mas dá a água também. Ele dá o bater do teu coração, o compasso, né? Pense se você tivesse que ficar o dia todo meditando, bate coração, bate... É aquela música de Elba Ramalho, bate coração e respira. Não precisa, porque Deus cuida, Ele coloca coisas no automático e diz, funcione bem. Então, Deus está dando ordem nessa manhã, tarde, que as coisas funcionem bem, funcionem no ritmo e na dinâmica e no propósito que Ele construiu para a tua vida, viu? Então não foi o inimigo, não foi as pessoas que têm palavra negativa, que não foi eles que te ungiram, não foi eles que prometeram, nem eles têm tesouro para a tua vida. Deus tem, viu? Vai recebendo em nome de Jesus. E não tem como deter. Tá certo? A promessa de Deus na tua vida não tem como deter. Porque o texto que a gente leu diz que os homens estavam ocupando uma fortaleza lá no alto, tá entendendo? E eu vou falar que nem sempre a pessoa tá no alto é poder, entendeu? É localização, é status, mas não, por estar no alto não é poder. Poder é você andar com Deus todo poderoso dentro de você, tá certo? É isso que eu tô pregando, né? Então não tem como deter. Eu ia dizer, não, Davi não sobe aqui, a gente tá no alto, Davi tá lá embaixo, eu tô vendo Davi daqui de cima, Davi não sobe aqui. Então eles pensam que vai poder deter, nada nem ninguém vai poder deter o poder e a promessa de Deus na sua vida, né? Nós estamos pregando a série 30 sermões proféticos para 2026 do programa Dias Melhores. Esse é o 8º sermão e eu espero em Cristo que essa palavra ganhe verdade, porque essa palavra é verdadeira, essa palavra é viva e eficaz, diz a palavra do Senhor, tá certo? Então, em 2 Samuel, capítulo que a gente leu, né, do 1 ao 10, o versículo 10, o diferencial da nossa vida é que Davi crescia, embora houvesse praga, houvesse palavra errada, eu não sei quantas mandingas, quantas feitiçarias fizeram lá de cima para baixo, quantas coisas negativas eles planejavam de cima para baixo, porque estava em cima e queria se manter em cima, mas quem vai te colocar em cima é Deus, tá certo? Então, por que é que eles não podem deter tua vida e não podiam deter a Davi? Porque não tinha como deter a Davi, porque Deus era com ele, porque Deus é com você. Essa é a diferença. A gente tem que pregar a palavra de Deus do jeito que está escrito lá, mas aplicando ela à nossa realidade nos dias de hoje, tá certo? Então não diz que só para Davi naquele tempo. Em muitos outros textos, cada sermão a gente fala alguma coisa a respeito, mas cada versículo da Bíblia diz que esse interesse de Deus de ser com você não ficou lá no passado, não ficou com os profetas, não ficou só com o povo da Bíblia, tá certo? E isso foi selado em Cristo Jesus, tá certo? Coloque isso em sua vida. Deus está com você, que você queira, que você não queira, que você adore a Baal. Eu não vou citar nome, porque hoje é proibido até falar algumas coisas, porque tem um politicamente errado do cão aqui no Brasil, entendeu? As autoridades servem a entidades que querem proibir que se fale o nome santo do Senhor Jesus, e não vão conseguir, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, tá certo?
Mas o que a gente sabe é que tem muita gente servindo, hoje virou até modinha, tem diversas plataformas no YouTube, no TikTok, de pessoas que servem o mal e essas pessoas não tem como impedir que Deus seja na vida dele. É uma coisa antagônica, né? Um paradoxo, né? O que eu estou dizendo. Como é que uma pessoa que serve ao mal, que deseja o mal, que não sei o quê, porque não existe muro, pacto ou ação que possa impedir o amor de Deus chegar na tua vida. Então, a pessoa pode ter a vida mais destrambelhada possível, pode estar envolvido com um monte de coisas que não era para estar envolvido. Mesmo assim, Deus ama ele, Jesus ama ele, e ele é alvo da bênção de Deus. E um dia ele vai entender, Jesus é Senhor, Deus é amor. Eu me lembro uma vez, pregador é assim, a gente vai falando e vai chegando. Eu estava pastoreando numa cidade que ficava 400 quilômetros da capital, e uma pessoa que eu tinha pastoreado, esse casal, uns anos atrás, ia fazer uma cirurgia muito arriscada do sistema hepático, né, de rins, e era muito complicado, porque não era laser, não era aquela que faz com aparelhos internos, não, ia cortar, ia ser uma coisa, aí estava com muito assustada, e o filho dela mandou me chamar nessa cidade, e eu senti no meu coração, apesar de nesse tempo eu estava na ativa, né, como servidor público federal, peguei o carro e fui para a capital, 400 quilômetros. E quando cheguei lá, fui direto para o hospital, o hospital central dessa capital, e essa pessoa estava lá, e ela disse: eu sabia que você vinha, porque Deus disse que eu vinha, que eu iria, né? E eu fui sim, eu fui. E quando cheguei lá, eu fui orar por ela, mas antes de orar por ela, tinha uma pessoa do meu lado assim, completamente coberta de tatuagem, com piercing, com alargador, com tatuagem no rosto, assim, muito, e ele bem forte, e com um olhão pidão pro meu lado. Claro que quem tá no hospital não tá com olhão pidão por dinheiro, por comida. Ele olhou para mim e viu que eu ia levando alguma coisa diferente. Tá entendendo por que eu tô trazendo alguma coisa diferente para sua vida? Você tá entendendo por que é que Deus me fez pregar agora de 12h46 da manhã, quando eu faço esse sermão lá para 1h da manhã? Eu tô 12 horas adiantado. Foi porque Deus queria alcançar você, viu? Às vezes a gente acha que foi coincidência e não é. O nome é Jesuicidência, tá certo? Jesus, ó, chegando com providência na sua vida. Então a pessoa, né, é uma mulher no caso, né, uma senhora que eu amava muito, e o esposo, um pessoal já de idade, o esposo dela também. Então ela sabia que eu já estava ali, eu já ia orar por ela, mas o cara estava lá olhando, e eu cheguei e ela sorriu. Apesar da dor que ela estava sentindo, ela olhou para mim e sorriu, e o cara lá olhando para mim com o olho pidão, e eu olhei para ele, aí cheguei perto dele, eu disse: isso tá doendo muito, né? Ele disse: tá. E eu digo: isso foi o que? Ele disse: rapaz, foi, falando com dificuldade, foi uma hérnia que estrangulou, uma hérnia umbilical. Não é preciso ser da área para saber que uma hérnia, quando estrangula, é caso de risco real. E ele estava, sabe com o que, querido? Com medo. Ele estava com medo. Mas no meio do medo dele, ele olhou para mim. Primeiro, ele tinha informação que a mulher estava lá no mesmo ambiente, que era um ambiente crítico, então não tinha homem e mulher. Era naquele ambiente que ele estava para entrar em cirurgia, e eles estavam no mesmo ambiente, né? Enfermaria separado, homem de um lado, mulher do outro, mas nesse ambiente era um ambiente tão crítico que não tinha negócio de homem e mulher, era todo mundo ali, dali para faca, que não tinha tempo de fazer tricotomia. Tricotomia na religião, nos estudos, a nominação de 3 coisas diferentes. Na medicina é apenas a preparação, né? Tirar o pelo, preparar para a cirurgia é outra coisa. Tem o mesmo nome, mas na teologia que eu queria dizer. Mas estavam ali naquele momento de preparação, e eles com medo. E eu disse: tá doendo, tá com medo? Tô. Aí eu disse: você sabe? Ela disse: o que eu vinha fazer? Ele disse: sei.
Eu disse, e você acredita em Deus? Ele disse, não. Eu achei legal a sinceridade dele. Ele podia ter dito, sai de perto de mim, não quero nem saber desse negócio de Deus, não. Mas ele estava triste, com o olho pedindo assim alguma coisa, e eu perguntando, você acredita em Deus? Não. Aí veio a pergunta que ninguém faria depois que alguém, você pergunta, você acredita em Deus? E alguém diz não, você não faz mais outra pergunta como essa. Aí eu perguntei, você quer que eu ore por você? Ele disse sim. Bom, o perfil dele, o estereotipo, né, a fisionomia dele, apesar de monte de tatuagem, de piercing, de não sei o que, aquele estilo bem heavy metal. Sim, eu tinha perguntado, ele disse, eu tenho uma agência de tatuagem num shopping, num ambiente turístico muito caro dessa capital. Esse shopping não é em qualquer lugar da capital, ele fica nas imediações de uma área turística de praias muito famosas, muito famosas. Tudo lá é muito caro. Esse shopping lá é Zona Sul, entendeu? Então, ele disse, eu tenho um ateliê de tatuagem e tal, que até justificaria esse apreço, esse amor todo por tatuagem. Você quer que eu ore por você? Quero. E eu orei, antes de orar pela essa mulher, que eu viajei 400 quilômetros, orei por ele. Quando terminei, eu disse, olha, não fique com medo, você não vai morrer. Disso aqui não vai. Um dia, todo mundo vai morrer. Um dia, todo mundo vai. Todo mundo. Tá certo? Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Um dia, todos vão morrer. Mas não vai ser disso aí não, e não vai ser agora não. E orei e tal, eu vi quando entrou um sossego, uma paz, uma confiança, uma certeza no coração de alguém que dizia que não acreditava em Deus. Alguém que canta rock e faz aquelas posiçãozinhas nos dedos, entendeu? Que eu não vou fazer aqui com os dedinhos que faz, dizendo a quem adora, digamos assim, não interessa. Na hora da aflição, ele diz, quero que você ore a esse Deus. E eu orei, e Papai do Céu fez algo lá, e a senhora orei também. A cirurgia foi maravilhosa. Eu não podia ficar nessa capital, porque eu tinha meus compromissos. Nesse tempo eu estava na ativa e também pastoreava em uma outra cidade muito grande, e eram muitas igrejas lá, Tive que voltar. E perguntei no outro dia de manhã, foi maravilhoso, pastor. Inclusive a cor dela já não está mais amarela, a cor já começou a voltar à cor normal. E na hora eu já fui perguntando, e o homem, ele disse, feliz da vida. Ele até disse que o senhor fosse lá, que ele queria falar com o senhor lá. Realmente, eu estava morando numa cidade muito distante, não fui. Mas Jesus Cristo chegou na vida dele, tá certo? Então, nada, nem ninguém, não existe nada que possa impedir o amor e o cuidado de Deus na vida do pessoa. Porque às vezes a gente tem um parente que está envolvido com alguma coisa, que está distante de Deus, seja homem, seja mulher, e você, não, mas Jesus não vai olhar sim, tá certo? A promessa de Deus não foi anulada não, vai olhar, vai amar e vai abençoar em nome de Jesus, tá certo? Então, Davi tinha Deus na vida dele, tinha promessa, foi Deus que ungiu a Davi. Então, nada que aquele povo dissesse ia impedir, ia mudar a promessa de Deus, né? A palavra Jebuseus, Jebus, né, o povo de Jebus, eles estavam aonde hoje é a cidade de Jerusalém, para você ter lá em Israel, tá certo? Então, o que quer dizer? Toda palavra tem um significado, não é questão de etimologia, não é questão de etimologia, é questão que no hebraico tudo tem um nome, o nome próprio tem um significado, todos os nomes próprios têm significado, o nome de Deus tem um significado. Tudo no hebraico, se tem nome, tem um significado. E Jebuseu quer dizer aquele povo que pisa. Eu acredito que a gente pode se identificar, que a gente se depara muito na nossa vida com pessoas que querem nos pisar. São pessoas que pisam. A diferença é que ele promete pisar você. Se você tiver em Deus, não vai conseguir. Tá certo? Você não pode impedir dela prometer pisar em você. Você não pode impedir dessa pessoa prometer pisar em você, ameaçar pisar em você. Entre ameaçar
e prometer e concluir e efetivar isso são quilômetros de distância, tá certo? Porque você é guardado na mão de Deus, a promessa de Deus está dentro de você e essa pessoa não vai prevalecer. Então, Jebuseus quer dizer aqueles que pisam, e aqueles que pisam estavam no alto. Estava no alto lá da terra de Israel, estava no alto da montanha, onde hoje é a capital da cidade santa, mas não estavam com Deus. Você está vendo a diferença? Às vezes a pessoa está no alto, mas não está com Deus. Às vezes você não está no alto, mas entenda, você está com Deus. Olha, Tiaguinho, Tiago, fui pastor Tiago muitos anos, amo muito essa família, tá certo? Então, os jebuseus estavam em cima, mas não podiam estar por cima com a vontade de Deus, tá certo? Às vezes a pessoa está em cima e Deus está com você, tá certo? A vontade de Deus está com você. E eles dizem, né? Eu estou redizendo novamente, né? Os aleijados vão dar conta. Não precisava nem de soldado, de luta física. A questão é que eles estão jogando para o mundo físico uma coisa que é espiritual. A promessa de Deus é espiritual. As lutas são físicas, as ameaças são físicas. Aquilo que a gente vê é físico, mas a promessa é espiritual. Não tem como um invejoso, pessoa gananciosa, pessoa despeitada, pessoa que não quer o seu bem impedir, porque eles podem lutar no campo físico, mas a promessa e o poder de Deus é no mundo espiritual na sua vida, tá certo? Então o poder de Deus, ele não tinha o poder de Deus na vida dele, né? E às vezes entre o que Deus prometeu na sua vida e se cumprir isso demora um tempo. Eu fui conhecer Jesus, já tinha mais de 30 anos, né? Eu já era um adulto, o meu coração sofrido. Eu sabia que havia uma razão de eu estar na vida e que minha vida não era só aquilo. E olha, eu não fui uma pessoa, apesar de eu ter uma origem muito simples, muito humilde, que eu já falei nos meus sermões, todo mundo sabe. Eu vim numa vila de compensado, minha mãe não tive pai, minha filha de mãe solteira, num tempo difícil, 60 anos atrás. Então, eu não tive... mas Deus me deu uma sabedoria que mesmo não entendendo que era Deus naquele momento, Deus foi dirigindo meus caminhos. Então eu comecei com empregos difíceis, trabalhei de tudo que você imaginar, viu? De tudo, de limpar a fossa, carregar pedra, pastorar carro, no meio da selva, no meio do oceano, até chegar no Serviço Público Federal, onde eu passei 36 anos na minha vida, tá certo? Até o último dia que eu trabalhei na minha vida e saí com uma homenagem, uma carta no jornal do Tamanho do Mundo, porque Deus faz assim, tá certo? Não precisa de referência, não precisa, onde uma sociedade é cruel, quando você não tem pedigree, não tem uma referência, não tem um deputado, não tem um vereador, não tem uma família rica por detrás, você tem Deus e a promessa de Deus. Então, às vezes, as coisas demoram um tempo. Eu tinha um bom emprego, eu tinha uma certa condição financeira, mas não tinha coisas preciosas dentro do meu coração, eu não tinha paz, eu não tinha expectativa, eu não tinha esperança. Eu era uma pessoa... inquieta dentro do meu coração, aflita dentro do meu coração, e minhas coisas não davam para nada, ganhar dinheiro não dava para nada, tudo fora de controle. Um dia eu tive um encontro com Jesus, ele disse, entra aqui no barquinho, entrega o leme na minha mão, e ele soprou a vela, e cheguei aonde cheguei hoje, e eu creio que Deus tem coisas muito grandes ainda na minha vida em nome de Jesus. Então Davi passou 30 anos entre aquele menino que recebeu a promessa, a unção, vai ser rei, igual o filme que eu assisti ontem, né? Vai ser rei, vai ter coisa maravilhosa. Às vezes a gente recebe a promessa, tá no campo, não tá no ambiente. Ninguém recebe a promessa dentro do palácio, tá certo? Você não recebeu a promessa já no canto onde Deus vai colocar. Enquanto a gente está no canto da adversidade, Deus está trabalhando no palácio. Enquanto você recebeu a promessa, mas minha vida continua a mesma coisa. Eu estou na farmácia, no balcão, eu estou no supermercado vendendo, eu estou estivador carregando coisa, eu estou, sei lá, num barco, eu estou no avião, mas eu não quero ser comissário, eu quero ser comandante. A gente recebeu a promessa, mas um dia vai chegar na cabine, um dia vai chegar no trono, vai chegar no palácio, vai chegar no escritório, vai chegar no consultório.
Tá certo? Não, porque eu me formei, tô Uber. Amigo, tá em movimento. Glória a Deus, você tá em movimento, tá no sopro do Espírito, e depois dessa palavra você vai ganhar ânimo e vai começar a enxergar já o brilho da promessa de Deus piscando em direção à sua vida, em nome de Jesus. E vai conseguir sim, em nome de Jesus. A Bíblia diz, aquele que iniciou a boa obra vai aperfeiçoar. Não tenha dúvida. Não, mas eu só recebo palavra contrária e o pessoal ridiculariza. Tá aí, tu fez engenharia e tá trabalhando não sei o quê. Não se preocupe. Quem prometeu, quem deu força, nas vezes que você ia desistir, porque eu tenho alguns cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu sei que muitas vezes a pessoa quer desistir, foi papai do céu que não deixou, não permitiu você desistir, ele fortaleceu, ele levantou aquela pessoa e disse, vamos, você vai conseguir. Sabe aquele conselho que um dia recebeu na parada, um dia na cantina, na hora do lanche, da refeição, você recebeu, aquela pessoa do nada disse aquela palavra positiva? Foi Deus, porque ele tem promessa na sua vida para você não desistir, tá certo? Você não vai desistir em nome de Jesus, porque o que Deus prometeu vai se cumprir. Então Davi, 30 anos que ele tinha recebido a unção de rei, né? Mas não tinha ainda assumido, né? 30 anos de quê? De bom, de melhor, de coisa boa, de luta. O trabalho dele não era o trabalho de um pastor, falando assim a palavra, o pastor de ovelha, parece não tem nem teto. Quando tiver sol é sol, quando tiver chuva é chuva, quando tiver noite é noite, quando tiver frio é frio, quando tiver névoa e garoa é isso, não tem nada, não tem proteção, é o pastor para proteger aquilo que está no encargo dele, de ser protegido por ele. E as batalhas, as ameaças, as coisas que ele enfrentava, né? Então, o desprezo da família. Eu gosto de pregar em Davi porque se assemelha muito à nossa vida natural. A família de Davi queria mais é que ele não voltasse lá do campo, não. Entendeu? Se pudesse. Quantos filhos são? São 6. Aí a pessoa dizia, mas não é certo. É mesmo. Minha memória, esqueci de fulaninho. Mas Deus não esqueceu de você, viu? Deus não esqueceu, não. Se preocupe. As pessoas fingem que se esqueceu de você, mas não se preocupe, não. Deus não se esqueceu de você. Receba essa palavra. Deus não esqueceu de você, não, tá certo? Então, ele precisava pagar as dívidas dele, ele tinha que trabalhar, precisava comer, precisava vestir, ele teve que trabalhar. A gente tem que trabalhar, mas um dia a promessa chega, viu? E vai trabalhar melhor, em melhores condições, numa situação bem mais favorável para a sua vida, tá certo? Então, se você está no tempo da luta, né, não quer dizer que Deus desistiu nem de você, nem da promessa que ele fez para a sua vida. É porque eu tô falando aqui do texto para você entender que do jeito que foi aplicável, Deus não mudou. A Bíblia diz que ele não muda. A palavra dele não passa. Tá certo? Não, já passou essa palavra. Não passa. Foi ontem? Foi hoje? Quando for amanhã? Tá certo? Não é será? Sempre com Deus essa palavra é verdadeira e se cumpre e é atual e aplicável à sua vida. Então, fica tranquilo que o que eu estou pregando aqui é para você mesmo, assim, certeza absoluta que é para a sua vida, tá certo? Então Davi, ele sabia que Deus não desistiu. Olha quantos salmos Davi fez. Ninguém pensa que Davi sentou num estúdio dos maiores estúdios do país dele, com aquela ruma de gente eficiente, cheio de botãozinho digital, e ali ele compôs os salmos. Foi no meio das pelejas, ele tipo assim, vou morrer porque minha alma tá para se acabar. Pensa num balaio de gado que tá dentro de mim, mas eu sei que Deus é comigo. Ele podia dizer o que dissesse, mas lá no final, e eu sei que Deus é comigo, e eu sei que Deus me fará prosperar, e eu sei que Deus está vendo essa situação, e eu sei que o inimigo não vai prevalecer. Olha o que é que Davi dizia, e eu estou repetindo para a sua vida. Pastor, foi para ele? Não, é para você. Davi fez a música. Quando você escuta uma música de sofrência, você não sofre com aquela música. Quando você escuta uma música romântica, você não dança com seu amor naquela música. Aquela música não é para você. Por que isso que eu estou falando aqui não é para você? É para você, sim, senhor, viu? Vai ser para você. Que você queira, que você não queira, que você acredite, que não você acredite. Eu estou abençoando sua vida em nome de Jesus, viu? Vou abençoar.
na autoridade do nome de Jesus, dá vontade, do jeito que é o amor de Deus, que você queira, que você não queira, Jesus te ama e muito e vai abençoar a tua vida. Ah, mas eu sirvo a não sei o que, não interessa, Deus vai abençoar a sua vida, viu? Deus vai abençoar. Eu não sei quem é que pode abençoar a sua vida, quem é que você está buscando, mas eu sei que Deus tem poder para abençoar a sua vida, e eu busco a Ele, e eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, no nome dEle, viu? Deus não desistiu da sua bênção, né? E foi Ele que prometeu, não foi essas pessoas que dão a palavra negativa, né? E depois que ele assumiu o reino, há 30 anos ele esperou e reinou 40 anos. O tempo da bênção vai ser sempre maior do que o tempo da luta, tá certo? Porque tá demorando, pastor, a minha bênção chegar. O tempo da bênção sempre será maior do que o tempo da luta. Eu sei que o tempo da luta parece estender, né? É igual o mês que a gente está muito endividado, o mês tem 56 dias, né? Esse mês parece que tem 63 dias, ou mês comprido, é porque o tempo da luta é esticado, a gente acha que está demorando demais, mas o tempo da bênção será muito, 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 muito superiormente, muito maior do que o tempo da luta e da adversidade. Então ele esperou 30 anos para ser rei, mas reinou 40 anos, olha, 40 anos, né? E o tempo da luta, pastor? Deus vai usar o tempo da luta da gente como treinamento para o tempo da bênção. Por isso que veja os atletas, né, de alto nível. É muito bonitinho na hora que ele chega lá na competição. Eu tenho uma americana que eu admiro demais, ela corre, é velocista, né, de 100 metros. Que usa umas unhas grandes assim, apesar de eu não gostar de unha grande, eu tenho medo daquelas unhas, não é nem que vai me arranhar, que é feio, me perdoe, então é a minha posição, eu acho umas unhas grandonas assim, dá até medo daquilo ali se eu olhar, tá certo? Mas ela é impressionante, as outras quando vai competir com ela, fica tudo assim, o coração palpitando, e não é porque o revólver vai disparar para correr, não, é porque sabe com quem vai competir. Então todo mundo vê ela com o cabelo dela bonito, ela é uma negra esbelta. Aonde você olhar ela, eu acho que ela tem músculo até na pálpebra do olho, entendeu? É uma pessoa preparadíssima. E além de muito bonita, é uma negra muito bonita, ela tem os cabelos todo estiloso, cada corrida ela bota o estilo dela lá. E as outras, quando fica do lado dela, a gente nota a respiração das outras. Não é ansiedade pela prova, não, é porque sabe quem está do lado. Você está vendo como Deus preparou uma pessoa? Aí, o que é que eu vou estudar? Eu vou estudar a preparação dela, vamos ver como é. Fui ver os treinadores dela, dois negrão, que eu tenho família nos Estados Unidos e eu sei que é um povo grande, um povo grande. Então eu chego nas igrejas lá, tem um negro de 2 metros de altura, eu fico perto daqueles, meu Deus, como eu sou pequenininho. Tem um lourão também, grandão também, todo mundo é grandão naquele país, as mulheres são grandes. E aí, 2 negrão e ela pequenininha, olha, ela pequenininha. E eles faziam ela saltar do chão e cair em posição de corrida sobre 2 caixas. Isso repeti inúmeras vezes. Olha a explosão que essa menina não adquiriu na vida. De pequenininha, tá certo? Foi um dos poucos vídeos que eu tive acesso dela, tá nessas mídias de aplicativo. Eu gosto de histórias motivacionais assim, eu acho, não é só pelo cognitivo, para emocionar, é porque eu vejo o operar de Deus na sua vida, e tem muito cristão nos Estados Unidos, tá certo? Muito. Lá eu tenho mania de falar tudo, eu faço, ô Jesus, ô meu Deus, ô Jesus. Aí minha filha, pai, evite ficar falando aqui, porque aqui não pode falar o nome do Senhor. Por isso que ele faz, oh my gosh, não é oh my God, né? Não é oh meu Deus, eles dão uma derivaçãozinha para temor de falar o nome do Senhor em vão, tá certo? Não é o Brasil que pega e fica escandalizando com o nome de Jesus, como a gente vê algumas condições de política depreciando, viu? Isso aí eu falo sem medo de nenhuma
do aplicativo proibir, porque até falar isso no Brasil é proibido, mas políticos ficam depreciando o nome de Jesus, e você podia dizer, não, mas aí Jesus não ama ele. Ama, Jesus ama, viu? Pode ser daquele partido das duas letrinhas, que sangue de Jesus tem poder, o das 4 letrinhas, não interessa. Pode ser uma pessoa mais da esquerda que não acredita em Deus, Jesus ama, Deus ama e abençoa a vida dele, tá certo? Não vai abençoar não, abençoa sim, tá certo? Deus abençoa. Então, essa menina, todo mundo vê ela quando tá com aquela roupinha, aquela malha toda, né, preparada, as outras, todo mundo só vê aquele momento. Não viu, foi os 30 anos de luta dela, entendeu? 30 anos que eu disse, que eu tô citando aqui, Davi, mas eu não sei a idade daquela jovem, né? Eu sei que quando ela começa a correr, olha, é tão impressionante que ela dispara, e quando tá perto da chegada ela desacelera, porque ela vai batendo recorde à medida que ela quer. Sabe por quê? Porque teve o tempo da luta, ela esperou o tempo da luta, confiou, Deus tem mais. Se fosse outra, ia dizer, olha eu aqui pulando em cima desse caixote com esses dois homens aqui, me impulsionando, as minhas pernas doendo, e eles mandando de novo, mais uma vez, de novo, mais uma vez, agora com a perna direita, agora com a perna esquerda. Tem o tempo da luta, Deus vai usar o tempo da luta para o tempo da tua vitória. Agora o que é que acontece, que foi o que eu estou falando aqui, o que é que o pastor Marconi está falando agora, quando ela fica de lado, as outras começam a respirar. Por que está respirando assim? Todo mundo está preocupado com a corrida, não está preocupado com ela, porque sabe que ela está preparada, ela passou o tempo da luta, ela ralou e treinou e se esforçou e chorou, deve ter doído muito, mas ela perseverou. Deus tem propósito para a minha vida. Vá correr com ela lá. Até os homens aqui do Brasil, vá correr com ela lá. Homem, velocista do Brasil, vá correr com ela lá. Entendeu? Com a atleta, eu não quero citar nome aqui, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando. Ela, depois que ela dispara, levantou o papai, aí só na linha de chegada, viu? E ela já chega, já com toda a consciência do mundo, já vai lá no marido dela, taca um beijão lá, e ele já estava esperando o beijo, porque ele sabe que é certeza, vai ganhar, entendeu? Tem Deus na vida dela, tem treinamento, teve tempo de luta, e esse tempo de luta que você passou na sua vida é treinamento. Deus vai usar para o tempo da sua bênção, tá certo? É no tempo de luta que a gente aprende as virtudes. Não é legal isso? No tempo de luta a gente não aprende a chorar, não. O choro vem natural. Eu choro, ainda hoje eu choro, dependendo da luta eu choro. Aí depois, à noite, dá o travesseiro e tal, o Espírito Santo apacenta, no outro dia, glória a Deus, vida que segue, vamos para frente. Então, é no tempo da luta que se aprende a virtude. Eu gostei de citar o exemplo. Eu quero dizer morena, mas morena é uma mistura entre negro e branco louro. Ela é uma negra. Rapaz, é sensacional demais. Eu gostei de ter citado o exemplo dela. Me ocorreu agora de repente e achei muito bom ter citado, viu? É uma referência. Para começar, uma referência. Então tem muita coisa, até os traumas da nossa vida foram treinamentos, tá certo? Até os traumas. Todo lutador, você já assistiu Rock? Tem um momento da luta lá, aqui é 10 minutos. Agora, os 3 anos passados, os 2 anos passados, os 5 anos passados, aí só quem passou é que sabe, tá certo? Então até os traumas foram treinamentos na tua vida, tudo nessa, até os músculos. Você sabe por que é que os músculos ficam grandão, fortão, quando a pessoa toda bombadão, fortão, ficam atrofiados, é o treinamento, é peso, repuxa ele, faz ele sofrer e ele cresce. Então tem muita luta na tua vida, tem muita coisa na tua vida, é o treinamento, o treinar de Deus, é o permitido para lhe fortalecer, para o tempo da bênção. Se a gente chega no tempo da bênção todo fraquinho, aí até quem não queria que a gente chegasse vai conseguir nos tirar lá. Não vai tirar não, viu? Quando você chegar no lugar que Deus prometeu para sua vida, ninguém tira não, porque você está preparado, já passou, viu? Né? Eu até escrevi nesse sermão, não vai ser com palavra que vai tirar alguém que foi treinado na coice, viu? Na patada, né? A gente foi treinado na patada da vida, a vida dando patada e a gente venha, tá entendendo? Partindo para cima e vou conseguir, tá entendendo? E você vai conseguir em nome de Jesus, tá certo? Então Davi aprendeu
persistência, resiliência, força, vigor, estratégia, tática. Davi aprendeu princípios e ações que no tempo tudo tranquilo, no ar-condicionado, controle remoto na mão e série, isso aí não se consegue assim não. Tem que ser no ônibus em pé, no metrô, segurando uma mão no bolso para não ser roubado o celular, uma mão no olho para não perder a parada na hora que o metrô parar, na hora que o ônibus, na parada esperando o ônibus na chuva, porque não tenho dinheiro, estou esperando uma carona, que eu só tenho dinheiro para disputar hoje se vai ser almoço ou janta, porque todo mundo toma açúcar, eu vai ser na água mesmo, é preparação, querido, viu? Eu já passei essas coisas tudo, viu? No tempo de Manaus eu me lembro, tinha dia que eu passava o dia com uma coxinha. Eu tenho um testemunho maravilhoso a respeito disso, mas quando eu começo a falar e entra no outro testemunho, aí e hoje vai ser aqui, viu? Davi aprendeu força, vigor, estratégia, tática, tá certo? Foi na luta que Davi aprendeu virtudes, viu? Foi na luta que... Então tem muita dor que vem na nossa vida, mas essas foram as nossas maiores conquistas. Quando meus filhos, né, eu tenho filhos novos e filhos adultos, quando eles vêm me perguntar, até uma vez eu perguntei, uma filha minha que mora nos Estados Unidos, aí você gosta de perguntar, ela é uma pessoa muito sábia, formada, né, tudo. É porque você é adulto gold. Adulto gold não é quem estudou mais. Apesar de eu ter estudado, ainda hoje eu estudo. Eu escrevo, tenho meus artigos. Se você entrar no LinkedIn, José Marconi Teixeira, tem um monte de artigo lá. Nessa área do motivacional, do psique, mas com fundamentos cristãos, tá certo? Tenho 18 livros publicados. Para quem não me segue, não... Então eu acredito que no mundo secular eu tenho uma notoriedade. Mas mais importante do que isso, ela sabe que o pai dela sofreu e passou por todas essas coisas, confiou em Deus. E meus filhos sabem o resultado que Deus planejou, determinou. Tive que ralar, mas cheguei e estou chegando em cada propósito que Deus reservou para a minha vida, e você vai chegar também. Uma das coisas boas de você ver uma pessoa, um pastor como eu, né, de cabelo branco, pregar, é que nós passamos por essas coisas que eu estou dizendo a você que pode estar passando, e eu consegui vencer, e você vai conseguir também. Naquele que nos fortalece. Porque, pastor, eu vou conseguir? Porque Deus era com Davi, porque Deus é com você. Esse é o motivo da gente conseguir, tá certo? A gente vai conseguir porque Deus é com a gente, viu? Deus é com você. O Davi, né, o texto diz que Davi, todo mundo sabe, Davi matou Golias, né? Davi matou Golias, matou o leão, matou o urso, né? A gente pensa que nossas maiores conquistas ficaram sempre para trás. Me lembro bem, o tempo bom, aquele tempo eu tinha, cada tempo sua conquista, sua luta, sua conquista. A Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Tem coisas melhores e maravilhosas para a tua vida que ainda... Então houve conquista no passado, houve. É um prenúncio que haverá grandes conquistas para tua frente, na tua frente, tá certo? Então, tivemos alguma vitória no passado e tivemos alguma luta. O que é que eu posso imaginar? As vitórias e as lutas do passado foram treinamentos para as coisas gloriosas que Deus reservou para a nossa frente, né? O olhar de Deus, a Bíblia diz que de tal coisa não me lembrarei. Deus não lembra do nosso passado, nem para você se gabar. Olha como eu sou bonzinho, Deus, no meu bem. Ele disse, não estou nem aí não. Deus te ama porque Ele te ama. É inexplicável, inenarrável, incomensurável. Não dá para medir, não dá para explicar, não dá para me falar. Não tem como eu dizer por que é que Deus te ama, entendeu? Mas você pode ter certeza de uma coisa, não é porque pelos teus méritos pessoais, não é, querido. Tá certo? Não é por ele, ninguém morre porque eu morri por ele, porque Jesus disse que morreu até pelos inimigos. É muito fácil você fazer alguma coisa por quem mais dá a vida, por quem, entendeu? Então a lógica de Deus, ela não é
de acordo com a nossa lógica invejosa, orgulhosa, cheia do toma lá da cá. Deus não é assim, tá certo? Ele é a dádiva, por isso que o nome é graça. Chama-se favor não merecido, tá certo? A gente não merecia, não. Aí Deus, então não vou dar, não merece, não. Deus não é assim, não. Ele dá, viu? Por isso que eu disse, pode ser quem for, não, porque não vai ser abençoado. Vai ser abençoado em nome de Jesus, viu? Vai conquistar, vai ser abençoado em nome de Jesus. Vai ser abençoado. E o mundo diz não. O texto a gente já começou, disse, Davi não subirá. Não fica ofendido com o não do mundo, querido. Minha querida, você fica ofendendo. Não, porque teve um não na minha. O mundo é para dizer não mesmo. O bom é que você tem o sim de Deus. O que você precisa é ter o sim de Deus. Eu posso garantir que nesse livro, compra um livrinho desse para você, esse livro é maravilhoso, chama Bíblia Sagrada. Você vai ver quantas promessas e quantos sim de Deus. Então todo sim que você recebeu na vida, até de casamento, às vezes é sim, na primeira raiva, eu quero... Não é? Tem muito sim que a gente recebeu e qualquer coisinha que a gente faz, o povo quer esgoelar a gente. As promessas de Deus, Deus não é assim. Deus não é assim. O sim de Deus não é condicional. Não é porque eu sou assim, porque... o sim de Deus é sim, tá certo? Deus é sim, sim, não, não. E o não que Deus dá é para proteger a gente, para não estragar, entendeu? Deus tem um plano maravilhoso e o cara... Quantas vezes eu vi isso na minha vida, viu? No testemunho eu podia citar inúmeros, tá certo? Não, quero porque quer, aí Deus tá certo. Aí quando dá, pum, a pessoa, tá certo? Para corrigir novamente é uma luta para alinhar, viu? Quando o barco sai da rota, aí a pessoa sai navegando a noite todinha, quando vai procurar uma bússola para ver, bicho, desviou não sei quantos graus, e 1 grau no oceano é tanta coisa, quanto mais 15 graus, é quase uma volta na Terra a mais que a pessoa tem que dar, mas vai corrigir, Jesus Cristo vai corrigir, tá certo? Então a gente nem começou a ver o que Deus tem para a nossa vida, né? O mundo diz não. O Jebuseu disse, não, aqui você... E outra, a gente está numa fortaleza. Tem lugares que você quer chegar que você imagina ser inalcançável. Os Jebuseus estavam numa fortaleza. Então, seria um lugar, uma posição, uma situação inalcançável. Tá certo? Parecendo, por quê? Porque eles diziam que era inalcançável, eles tinham um exército, eles tinham uma palavra para dizer, não, para jogar praga e dizer que não vai é a gente sozinho, não precisa nem de nada, a gente tá daqui de cima só dizendo. E querem excluir com essas palavras, né? Eu ou você que foi treinado nas dificuldades da vida. As coisas têm o valor e a potência que a gente atribui a ela. Tá certo? Eu sei o peso de uma palavra negativa. Quem vê eu escrevendo meus livros pensa que às vezes eu não fico abalado quando alguém diz. Às vezes a gente recebe... Eu me lembro que quando eu entrei no Serviço Público Federal, como eu disse, eu não tenho pedigree. Não tenho família rica, não tenho influência política. E eu fui trabalhar no Serviço Público Federal e todo mundo era indicado de político. Antigamente tinha muito carro comissionado. Todo mundo tinha carro comissionado. Então era primo do deputado, filho do senador, não sei quem. Todo mundo comissionado, todo mundo... E eles... entrou eu e mais 19. Né, nessa concurso que a gente fez a nível nacional. E eu passei, no primeiro que eu fiz, passei em 2º lugar no Brasil. Um caba que saiu de escola municipal, que hoje eu digo a meus filhos, olha a distância, a gente vai nesse carro que eu tô aqui, eu boto meus filhos e faço o percurso para eles verem como é com uma criança pequenininha, ia de pé. Minha mãe não podia me levar para o colégio, não. Você sabe por quê? Porque ela tinha que trabalhar, senão a gente não comia. Entendeu? E eu saía da vilazinha, ela dizia, pula a janela, puxa o aramezinho, fecha a janela da casinha de compensado lá, amarra o aramezinho lá, pula a janela, que a porta ficava fechada, e vá pro colégio, toma banho, faça tudo direitinho. Ela deixava a minha comida, eu comia e ia pro colégio longe, tá certo? Então, depois fui estudar num colégio estadual, que no meu tempo, que não havia essas coisas maravilhosas da política do Brasil de hoje.
eu ainda vou ganhar um processo que o negócio está amarrado, em nome de Jesus, vai ter que dizer, né? Então, no tempo que eu estudei, a gente ia para o colégio para estudar, tá certo? Por isso que formou uma geração que você está vendo hoje, né? Uma geração, agora, além de tudo, ainda tem que botar esse negócio aqui quando está gravando. Uma geração que estudou e buscou aprender, tá certo? E tudo meu foi público, faculdade pública, tudo público, tudo público. Então, quando eu cheguei no Serviço Público Federal, todo mundo lá tinha indicação de A, de B, de C. Então, eu era muito novo, muito novo. Eu entrei no Serviço Público Federal bem novinho, não tinha nem uma barba direita. Eu me lembro que era uns pelinhos assim, bem novinho. E aí ele, seu José Marconi, o senhor, entendeu? O meu cargo era o cargo mais baixo que tinha lá naquela repartição. E ele me chamava o senhor, seu José Marconi e o senhor. Era uma forma de elogiar humilhando, porque eu não tinha idade, eu não tinha cargo. E tá certo, tal. Aí, só que eu já tinha também uma formaçãozinha por fora. Quando passou mais uns anozinhos, aí houve outro concurso a nível nacional. Todo mundo nos bar. Eu ia para os bar também, mas estava com minhas apostilas. Todo mundo ia não sei para onde, levava minhas apostilas. E todo mundo estava não sei aonde conversando. Eu estava lá também, levava minhas apostilas. Quando chegou no dia do concurso, tô fugindo do sermão, né? Mas quem sabe você não vai fazer o concurso e não guarda essa palavra, né? Quem sabe? Tudo tem um propósito de Deus. Não era nem para mim estar pregando na hora dessa, eu prego de 1h da manhã. Então não era para mim estar aqui. Se você está aqui é porque Deus quer falar com você. E as pessoas lá... Sim, e outra coisa, o senhor, quando ouvir bilim, 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 bilim na campainha ali, é porque é com o senhor. Eu digo, mas todo mundo aqui tem nome e o meu é assim, bilim, 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 bilim. Não, porque aí o secretário-geral quer falar com você e ele estabeleceu que bilim, 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 bilim 5 vezes. Quem é o 4? Não, não tem 4. E o 3? Também não tem. O 2? Não, não tem não. Olha, quando ele fizer bilim, 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 você vai lá que é alguma coisa para levar alguma coisa para outra repartição, alguma coisa. Mas tá certo, bilim, 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 tá certo. Eu não tenho nome, e quando se referia a mim era o senhor, ou então o seu José Marconi. É uma coisa elogiando-lhe e humilhando, né? Que pessoa com cargo de direção teve concurso nacional para um cargo bem top. A roupa era diferente, tudo diferente, dentro de uma formação que eu tinha. Vou fazer. Estudei, tava nos cantos, tal, preparadíssimo. No dia da prova, tava lá, cheguei. Quando eu peguei a prova, deu vontade de rir. Só para você ter uma ideia. Se ele tivesse feito aquelas perguntas da prova de 4 maneiras diferentes, eu saberia responder. Quando foi uma certa altura, controle total, prova de Serviço Público Federal. Quando deu uma certa altura, tomando água, quero ir no banheiro. Aí foi o cara. Quando chegou no banheiro, disse, não, mas o senhor deixa a prova aberta. Eu digo, amigo, vou lhe dizer um negócio. Se eu tirar menos do que 10 nessa prova, eu processo você, porque foi você que roubou. Então você não precisa ficar preocupado de eu estar aqui urinando e por favor, faz pra lá. Você não tem... A rigidez é essa, que tem que estar fazendo xixi e o cara com a porta aberta olhando. Não, senhor. Entendeu? Se eu tirar menos do que 10, foi você que roubou. Olha a autoridade que eu cheguei naquele lugar. E eu falei olhando no olho, o cara acreditou. Bom, meu nome é José Marconi Teixeira. Se você quiser pesquisar na internet, eu garanto a você, entendeu? Eu fiquei em segundo lugar no Brasil, não porque eu não fechei a prova, é porque a pessoa que ficou em primeiro lugar tinha mais idade do que eu. Pela idade, existe uma regra no Serviço Público Federal, que se houver um concurso, aquele que tem mais idade, todo mundo passa, mas aquele que tem mais idade fica na colocação melhor do que... Então, aí voltei para a repartição e aquele povo que era bilim, 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 agora tinha que chamar pelo nome que tinha que me chamar, tá certo? Olha como Deus tem promessa na sua vida. O magrelo galego, que a semana me mostraram uma foto linda minha, eu com uns 10 anos, achei maravilhoso, fiquei muito feliz e emocionado. Aquele galego magrelo, entendeu? Olha onde é que Deus colocou. Teve luta? Teve luta. Teve tempo de dividir uma coxinha por dia. Não, Jesus, eu não vou contar esse testemunho hoje não. Você que me segue, são 30 sermões proféticos para 2026. Eu estou no 8º, então ainda faltam 22 para frente, tá certo? Você vai
Foi treinamento na minha vida, é treinamento na sua vida, tá certo? Eles podiam ver Davi de qualquer lugar. Lá do alto, essas pessoas autoritárias, estou lhe vendo daqui de cima, né? Mas não podiam ser vistos por Deus, tá certo? Eles não tinham a promessa de Deus porque não queriam Deus, não quero nada com Deus. Aqui é na força da arrogância, do poder e da violência. E então Davi era visto de cima, né? E de cima queria impedir com palavras, né? E Deus já estava chamando pelo nome. Isso é maravilhoso. Eu queria ter tempo, porque cada sermão eu estou procurando gastar 1 hora em cada sermão. Deus chama as coisas pelo nome. Aquilo que a gente chama de luta, lá na frente Deus já está chamando de nome. Então o seu doutorado, o seu curso, a sua formação, o seu propósito, o seu cargo na repartição, o que você está chamando agora, Deus já chama pelo nome que você vai ser. Ele chama as coisas que não são ainda pelo que já é na determinação dele. Isso não é fantasia. Como é que eu explico isso? Não sei, isso não é nem metafísica, não pode ser ensinado pela filosofia. Você não pode usar Platão, Aristóteles, Confúcio, você não pode usar essas filosofias para explicar. É porque Deus é assim e é a vontade dele, tá bom? E é maravilhosa a vontade de Deus na sua vida. A vontade dessas outras pessoas são aconselhamentos. Eu até uso aconselhamentos de sabedoria nos meus livros, nos meus artigos, mas nada chega perto, nem chega perto da promessa de Deus para a sua vida. Ele fala e aquilo se cumpre, tá certo? Então Deus já tinha chamado. E Davi era chamado de quê? Ontem eu assisti o filme e me lembrei de um negócio. O Golias chamou Davi de pau de bater em cachorro. Eu acho que você não foi ofendido nesse ponto ainda não, foi? Eu imagino que você não foi ofendido. Eu imagino que você já pode ter sido muito ofendida na vida, muito ofendido na vida. Mas eu acho que nem eu nem você foi chamado de pau de bater em cachorro, não. Pensa numa ofensa criativa, ofensiva, entendeu? Eu acho divertido aqueles duelos de ofensa você é tão feio que não sei o que, nos Estados Unidos tem isso. Eu acho muito divertido, porque o pessoal inventa umas coisas muito divertidas que eles inventam assim. Eu não sei como é que eles criam aquilo. Mas o Golias aqui foi muito criativo. Você vem a mim com esse pau de bater em cachorro. Olha só, não era com cachorro, era com pau de bater em cachorro. Entendeu? É uma ofensa terrível, né? Davi chama... O Golias chama Davi pau de... mas não é assim que Deus te chama, tá certo? O inimigo, ele quer estabelecer, colocar a gente lá para baixo, palavras depreciativas, né? Isso não vai interferir no destino de Deus para a sua vida de jeito nenhum, né? E o lugar que Deus tem planejando para nossa vida, às vezes tem um nome, mas quando você chega lá, é outro nome, tá certo? Deus tem reservado nomes próprios para a sua vida. As situações mudam, tá certo? O lugar estava ocupado. Ih, rapaz, vai ter que... Eu me lembro quando eu fui ser gerente. Ó, Juninho! Ah, rapaz, um beijo, meu irmão. Esse é meu irmão. A mãe dele disse que eu sou filho dela, então ele é meu irmão. Amo muito essa família. Quando meu nome estava... Fiz treinamento para gerente do Cisco Federal. E a disputa e tal, e tava eu e uma pessoa. E no final ficou eu e essa pessoa. E essa pessoa tinha mais tempo do que eu. E no dia da decisão final, essa pessoa tinha passado em todas as provas e foi comemorar de noite. E esqueceu que no dia seguinte a gente ia ser chamado numa comissão em Brasília. Aí passou a noite, tomou os goró todinho que podia. Quando foi no outro dia de manhã, aí ligaram, vem agora pra cá. Aí fui, aí ficaram esperando a outra pessoa. Cadê a outra pessoa? Porque Deus, quando tem um propósito na vida da gente, você vai chegar, querido. Eu não sei o que vai acontecer, mas você vai chegar, viu?
Infelizmente, a outra pessoa é muito amiga minha, amo demais. Deu um beijo nela agora recentemente. Também não impediu depois dessa pessoa chegar no canto, não. Mas primeiro Deus me colocou. Isso aí eu posso lhe garantir. Primeiro Deus me colocou, tá certo? Então, e as marcas, pastor? Todo guerreiro tem marca, querido. Todo guerreiro tem marca, tá certo? A gente tem marca de queda, de arranhão, tem marca por dentro, marca por fora, marca na alma, marca no coração, marca no meu coraçãozinho, como diz Elias Levi, né? O meu coraçãozinho tá machucado. Todo guerreiro tem marca, tá certo? E só quem se machucou sabe a força que a gente tem que ter quando é machucado para seguir em frente, tá certo? Você vai seguir em frente em nome de Jesus, sabe? Vai seguir adiante. Só quem recebe palavras negativas e é machucado e é afligido, sabe o que é ser decidido. Aprenda a ser decidido, aprenda a ter propósito, tá certo? Eu quando foco no negócio, vai em nome de Jesus. Até minha esposa, mas você tem muita paciência. Eu tenho paciência. Fico tentando, procurando maneira, me aperfeiçoando, vou me especializar no negócio e a gente consegue em nome de Jesus, tá certo? Só quem passa essas coisas, quem teve coração partido, o isolamento, a rejeição, só quem tem essas coisas ativa o poder de Deus dentro. Se tudo tivesse bom, querido, você não estava buscando Deus. A pessoa não tá na natureza humana, tá tudo bem, não vou incomodar Deus não. Deus, ele gosta de ser incomodado sim, tá certo? Deus gosta de ser incomodado, ele gosta de ser lembrado, ele gosta de ser adorado, tá certo? João 1,12 diz assim: pelo poder de Deus que opera em você. O poder de Deus é ativado, na luta, na decepção, na tristeza, na amargura, no anseio, na vontade, na necessidade. Aí, pum, ativa o poder de Deus que opera onde? Dentro de você. João capítulo 1, versículo 12. Tá certo? Então, só quem se esforçou mais, né, ganhou força. Bem dentro do propósito que eu estou falando, viu? Só quem se esforçou mais ganhou força, tá certo? Ganhou força nas pernas para chegar em primeiro lugar. A gente se esforçou mais, ganhou força nas pernas, tá certo? E deixe para trás a Bíblia, deixando para trás o que passou. Sigamos fielmente em direção ao propósito, ao alvo, viu? Siga em direção ao alvo. A luta que foi para trás, querido, já expliquei para que foi essa luta. Se você não entendeu, volta depois, vai estar no programa Dias Melhores, TikTok, YouTube, Instagram, volta lá depois, assiste com calma, você vai entender por que você teve tanto esforço na sua vida, né? A força é poder e experiência, né? E o ativar de Deus para um novo tempo, né? Do poder de Deus para esse novo tempo, né? Tudo o que Deus planejou para a minha vida e para a tua vida tá para frente, tá certo? Então, tanto que não diz assim, tá no calcanhar. Tem um texto de Josué que diz: todo lugar que colocares a planta do teu pé é para frente, lhe será dado por possessão. Tem até uns filmezinhos no YouTube, no Instagram, TikTok, que as mocinhas e o rapaz, eles vão e botam o pé no carro, ou a moça passa e bota o pé, o rapaz está sentado. Todo lugar que eu colocar a planta no meu pé, lhe será dado, não é sobra, e tá para frente, tá certo? Não, porque tive muito prejuízo, perdi muito para trás, passou, tá certo? O Jebuseu tá lá, a cidade tá para frente, quem pisa tá para frente, e é lá que a gente vai chegar e vai tomar posse em nome de Jesus, tá certo? Passo por passo, né? Desde menino, né? Vai seguindo. E Davi, ele sabia, eu sei quem sou. A gente precisa saber quem a gente é. Eu preciso saber quem sou porque sou filho de uma pessoa importante. Não, você precisa saber quem é e precisa saber o Deus que você tem, tá certo? Como eu falei, o Jebuseu estava num lugar fortalecido, e a pessoa que é fraca, ele quer ferir o sentimento do outro para quebrar a pessoa. Foi isso que os Jebuseus fizeram. Eles lançaram palavras negativas para quebrar a alma, o ânimo, que a psicologia chama a ânima, né?
quebrar a alma dessa pessoa. E Jesus Cristo, ele é aliança, ele é restauração, ele é esforço, ele é refrigério. Então, por mais que a gente esteja com a alma quebrada, e você está aprendendo nessa manhã tarde que tudo isso foi treinamento, e quem está dizendo essas coisas são fracas. São fracas. A única coisa que tem são palavras para ofender. Você tem Deus na sua vida. É diferente, tá certo? Você tem que acreditar no que está nessa palavra que eu disse a você, na palavra de Deus, né? Não é o que os outros acham a seu respeito, né? Isso não vai... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Isso está também no Antigo Testamento. E é um texto muito bonito, porque tem coisas que você ainda não viu. Eu gosto de ficar falando, eu sempre fui um sonhador, senão eu não seria escritor, né? Tenho 18 livros publicados. Então eu fico imaginando, ou me lembrando, as coisas que eu imaginava quando eu era jovem, quando eu era da sua idade, quando eu não tinha alcançado as coisas que eu já alcancei. Então, eu não podia ver tão grande. Porque a gente só enxerga o dia a dia, a rotina, e tem que ser, e é difícil, e chega Jesus, e esse mês não acaba, e como é que eu vou chegar em canto nenhum desse jeito? Aí a Bíblia diz, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não chegaram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Uma vez eu fui em uma capital, aí eu fui pagar minhas contas. E os caixas de pagamento do lado de fora, não era dentro da agência. Então eu entrei, paguei minhas contas e ia saindo, aí Deus disse, volte lá naquela pessoa lá, daquele cabelinho assim, cortadinho assim, e diga que eu sou o grande amigo da vida dela. E eu olhei assim, eu digo, Jesus, está cheio de gente aqui dentro, essa mulher vai me dar um coice, um murro, ela vai dizer o que comigo? Eu chegar no meio, a mulher, estava escrito, Banco do Brasil, serviço de... uma funcionária, não era nem para dizer o banco, né? Como é que eu vou dizer a essa mulher que... Aí Jesus, vá. Quando eu saí, eu estava de moto, quando eu cheguei na moto, aí Deus abre a Bíblia, aí eu abri, aí estava esse texto, as coisas que o ouvido não viu, o ouvido não viu. O olho não viu, o ouvido não viu, não chegaram. Abri no Antigo Testamento, tem esse mesmo texto no Antigo Testamento também, que está em Coríntios, também está lá no Antigo Testamento. Meu Deus, volte lá e diga isso a ela. Bom, eu vou resumir. Aí tem umas coisas no meio dessa história, mas eu demorou um pouco, fui para debaixo de uma árvore, meu Deus, estava cheio de gente. Aí eu disse, Jesus, eu vou entrar nessa agência do banco. E essa mulher, ela estava do lado de dentro daquela porta que roda assim, com aquela camiseta, mas ela era funcionária, crachá de funcionária, aquele crachazinho azul. Se ela tiver do lado de fora, aí eu digo. Se não, eu vou sair, vou embora, que eu não vou chegar e eu vou entrar, até o vigilante vai aproveitar e vai dar uma tapa também em mim, já que ela não gostou, o vigilante vai aproveitar e vai dar uma... Eu não posso chegar num ambiente de trabalho e ficar evangelizando. Eu sei que eu entrei. Quando eu abri a porta, a mulher estava de frente à porta principal, mesmo. Eu disse, moça, aí era nesse horário meio-dia para pouco. Você viu que eu entrei agora há pouco ali? Ela disse, vi. Como é que ela viu no meio de uma agência, entrando e saindo gente? Ela disse, vi. Eu disse, pois é que Deus mandou dizer, Jesus disse que Ele é seu grande amigo. E que as coisas que o ouvido não viu, o olho não viu, o ouvido não viu, não se quer chegar ao coração do homem, nem à mente, é o que Deus tem preparado. Aí ela começou a chorar. E eu comecei a cantar a música de Sérgio Lopes para ela. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E ela chorou, chorou, chorou. Ela disse, eu sou cristã, e estava pensando nisso, nisso, nisso. Bom, foi maravilhoso, tá certo? Então, palavra negativa e luta na vida tem, mas você tem Deus e tem promessa. E Ele vai chegar na tua vida, independente da luta. Você não está sozinho não, Deus nunca vai te deixar sozinho, tá certo? Não sei porque eu me lembrei disso agora, tá certo? Mas
Deus determinou. Jeremias 29 é um texto também que teve um tempo que, quando eu estava passando uma grande luta, eu estava numa palestra com um grande homem do Brasil, que já foi para a glória. Ele escreveu a Bíblia, Dr. Shedd. A Bíblia Shedd foi ele que escreveu. E ele, não sei porquê, ele gostava de mim. Sempre nas palestras eu perguntava, ele tinha todo carinho, mandava logo a televisão, o repórter lá quando eu estava. Ele gostava da maneira que eu perguntava, pela humildade do meu coração. E saiu um dos grandes palestrantes. Eu estava do lado de fora, do muro, do lado de fora do centro de convenção, porque uma ansiedade, uma preocupação tão grande. E ele saiu, aquele grande palestrante, foi direto no canto. Ele arrodeou para a parede lateral onde eu estava e disse: Deus mandou eu vir aqui para dizer a você que Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o final que você está esperando. Olha como Deus cuida. Olha como Deus cuida de você. Viu? Eu estou finalizando. E tem batalha, eu falei de Josué há uns minutos atrás. Tem batalha que você tem que vencer no mundo espiritual. Você viu, o Jebuseu estava atacando, embora de forma verbal, no mundo físico. Mas as batalhas são ganhas no mundo espiritual. Tinha um homem chamado Josué, esse que disse: todo lugar que você botar a planta do seu pezinho, eu dou a você. Ele disse: é comigo mesmo, me dê minha espada, me dê minha baladeira, me dê meu escudo, me dê minha lança, e o pau vai cantar, e sai da frente que eu vou chegar já na voadora. E Deus disse: opa, apacente seu coração. Nessa peleja, você não tem que pelejar não. Tem batalha que você vai ter que lutar na força do braço. Essa é com o papai do céu. Tá certo? Vai ser ganha de outra forma. Confia em papai, confia em papai, confia em papai. Como é que eu vou ganhar? Com simplicidade. Porque as coisas de Deus não precisa ter lógica. Tá certo? Deus não trabalha na lógica. Se você for analisar as coisas do mundo, a ciência, não, aqui a ciência não consegue explicar, porque Deus não trabalha na lógica, tá certo? Deus trabalha na vontade e no querer dele. Ele sempre foi. Então, como é que Josué venceu na batalha? Deus disse: não, faz 7 vezes, vai rodando aqui, faz uma campanhazinha de 7 dias de oração aí. Você vai ver, do 7º dia você vai dar o grito e pá! Os muros caem. Pastor, isso é mitologia, não é? É não, viu? Compra uma passagem, gasta $4.500 e vá para Israel. Quando chegar lá, você vai ver um bocado de mitologia que está tudo lá, a estrutura. Tem inclusive plantas, né, oliveiras, que foi do tempo de Jesus, que até hoje a gente não sabe como é que pode uma oliveira com 2.000 anos, como é que pode isso? Tá lá, certo? Plantas antigas, tem edificações e tá tudo comprovado lá. Basta você ir lá, pega um guia bem abençoado e vai edificar muito sua vida, tá certo? Preguei essa semana, né, sobre a armadura de Cristo. O tempo está avançado, mas você tem que se revestir de Deus, tá certo? Revestir da estratégia de Deus, da força de Deus. A força que era de Davi, era em Davi. Olha, quando começou a batalha, o cara chegou e disse: pau de bater em cachorro. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse: eu vou em você porque eu já matei um urso e dei um murro num leão e tomei a ovelha. Ele não disse isso: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Coloca o nome de Jesus à frente do que você está planejando. Se você, não é que caiu nessa live, ninguém caiu nessa live. Se você se deparou comigo falando, ou ao vivo agora, ou seja, mais tarde à noite, ou amanhã, na hora que você se deparou com esse vídeo, é porque Deus está entrando com ação na sua vida. Você precisa tomar conhecimento disso. Deus está entrando com ação na sua vida. Tá certo? Não tem por acaso não, né? É a estratégia de Deus, né? Então, aonde o homem colocou o nome de impossível, Deus coloca o seu nome. Olha, o Jebuseu disse: Davi jamais entrará aqui. O que é que Deus estava escrito? A cidade vai se chamar Davi. Diferença. O Jebuseu dizendo: até os cegos aleijados vão dar surra no combate com Davi. O que é que Deus está dizendo? A cidade vai ser Davi e a cadeira dele vai ser bem ali, ó. Pã. Não importa. Tá? Não, mas aí é porque eu não consigo enxergar. Tem um hino que... que saudade do meu grande amigo Fábio. Eu sei que ele assiste meus vídeos no TikTok, eu acho que é nesse celular aqui.
O meu sermão, metade do meu sermão é um louvor abençoado. Aí o resto, o Espírito Santo chega, navega. Ah, que maravilha. E um dia eu disse: Fábio, meu filho canta um hino para mim. Ele disse: pastor, esse hino é da Igreja Católica. Eu disse: é isso mesmo, cante para mim na hora que eu canto para Jesus. E ele cantou: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a voz de Jesus para te ajudar. Haverá milagre dentro de ti, vem nascendo o rio para gerar a vida. YouTube, por favor, não me derrube minha live, que eu estou pregando em nome de Jesus. Se você não derrubar, você vai ser mais abençoado, que diz que não pode cantar, e eu canto. Tem um monte de coisa que diz que não pode fazer e eu faço em nome de Jesus, que eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Então, o Jebuseu diz: você não entrará aqui. Aí Deus diz: vai ter até seu nome lá. Olha, as pessoas diziam: seu nome é Bilim, 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 5 vezes a campainha. Daqui a pouco tinha meu nome no crachá. Tinha que bater na porta: posso entrar? É assim que Deus faz, tá certo? Deus está dando autoridade para a sua vida em nome de Jesus. Deus vai colocar teu nome, tá certo? Os gritos negativos vêm da montanha, mas o teu socorro vem do Senhor. Amém? Programa Dias Melhores com o seu amigo, pastor José Marconi. Se você gosta desse conteúdo, nos ajuda. Eu durante muito tempo, eu nunca pedi para me seguir, nem se inscrever, nem coisa nenhuma, porque eu dizia: não, eu prego porque eu prego para Jesus. Só que a própria IA me ensinou: quanto mais pessoas curtir, se inscrever, mais vidas serão alcançadas. O IA tem um tipo de sabedoria que às vezes nos sensibiliza. Ele disse: olha, se você... Tem uma letrinha CTC, um negócio assim. Se você fizer isso, as pessoas se inscrevem e o aplicativo oferece o seu sermão para mais pessoas. E vidas são transformadas por 3 minutos de pregação. A minha vida foi transformada. Um presidiário chegou assim, olhou para mim. Eu era funcionário federal e o caba só saía da cadeia para pregar. Ele olhou para mim e disse: deixe Jesus Cristo entrar no barquinho da sua vida. Eu disse: que coisa boa. Olha que coisa boa que esse homem está falando para a minha vida. E eu deixei. E quantas vidas não foram mudadas e transformadas a partir de uma palavra que eu escutei. Eu deixei de Jesus entrar no meu barco e mostrei esse barco a milhares de pessoas. São 30 anos. Eu não sou um pastor novato, sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana, sou ministro da Igreja Metodista Wesleyana, com muito prazer, com muita satisfação. E esse é o programa Dias Melhores. Então, se você gosta do nosso conteúdo, vai lá no YouTube, se inscreve, compartilha esse material. Você que gosta do TikTok, do Instagram. Eu também prego na rádio ao vivo, né, na 89 FM. Que você compartilhe o nosso trabalho para que mais vidas sejam abençoadas e vidas sejam transformadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Programa Dias Melhores com o seu amigo, pastor José Marconi. Fica na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau. Desligar um por um agora. Tchau.